Perseguição é mais ou menos assim. Mas as empresas não eram dele? Sim, basta você não dar apoio a uma empresa. Por exemplo, imagina você ter uma linha de ferro da Macaé Campos, onde que o Macaé tinha o 5º porto do Brasil. E aí eu não dou mais investimento para Campos e Macaé. O que você vai fazer com a sua linha do trem? Você tem que transportar mercadorias e aquelas cidades lá não são mais incentivadas. Ele então honrou tudo. Ele pagou tudo, fechou as empresas, vendeu as empresas, honrou tudo, mas não podia ficar dada essa perseguição política. E é tão verdade que Macaé vai morrer no cenário nacional. Vai morrer. E só vai aparecer em 1950 com a Petrobras. Só em 1950. O Macaé hoje é uma das melhores cidades em qualidade de vida para morar, e inclusive de recursos, mas é a partir da Petrobras. Aquilo tudo ficou sem investimento. Com isso, as coisas do Dr. Bezerra quebrou. Ali, aquela empresa principal, que era a ferrovia, em que inclusive ele tinha capacidade para de gerenciar o porto por 50 anos, o porto de Macaé, ele não tem mais esses recursos. Ele honra tudo, paga tudo, mas todo o seu dinheiro vai embora. Bom, mas ele era médico. Ele vai viver de quê? Da medicina. Não tinha mais uma outra coisa a não ser a medicina. Tinha o seu consultório vivia cheio. Mas ele adorava fazer a caridade. Então, no final do balanço, não rendia muito. Porque os pobres não pagavam. E o rico, ele dizia assim, paga o que quiser. E quando você fala para o rico, paga o que quiser, eles pagam menos que os pobres. Então, e o doutor Bezerra, então, vivia, a família se mantinha pelos recursos do consultório. Então, não era pobre no sentido de miserável. Era um médico que fazia muita caridade, mas que tinha o que viver, tinha a sua casa, tinha tudo. Muito bem. Só no final da vida, no finalzinho, quando ele teve o derrame, a congestão cerebral, que foi nos primeiros diazinhos de janeiro de 1900, é que ele, então, com o derrame, não podia ir no consultório. E ele ficou 4 meses sem ir no consultório, porque ele vai desencarnar no dia 11 de abril. Então, de janeiro até abril, não tinha consultório, não entrava um tostão. Se a única receita era o que vinha pouco pela caridade do consultório, apesar do consultório viver lotado, não entrou nada. Então a família nesses 4 meses é que foi a tal do pobre de não ter nada. Ao ponto de não ter nada, ao ponto de não ter nem a casa. E quando o doutor Bezerra morre, eles não iam ter nada. E no dia 11 de abril ele desencarna, era uma quarta-feira santa. No dia 12, era quinta-feira, o corpo baixou à sepultura no cemitério São Francisco Xavier, às 14 horas da tarde, mas era quinta-feira. Quinta-feira era dia da reunião do Grupo Ismael, órgão mediúnico da Federação Espírita Brasileira. Foi ele que levou essa reunião para dentro da Federação Espírita Brasileira. Na federação era assim: às terças-feiras, estudo do Evangelho para o povo; às sextas, estudo do Livro dos Espíritos para o povo. Foi ele que instituiu essas reuniões. E às quintas-feiras, internamente, no grupo mediúnico, o estudo da obra Os 4 Evangelhos de Rustem, que era onde que ele frequentava. O Antônio Luiz Saião presidia os trabalhos. O Bittencourt Sampaio, até 1895, era quem explicava o Evangelho. O médio era o Frederico Pereira da Silva Júnior. E o doutor Bezerra era o doutrinador dos espíritos. Ele doutrinava os espíritos. Fazia a desobsessão, a orientação espiritual. Aí, então, nesse período, nesses 4 meses, é que a família não vai ter nada. Mas nessa quinta-feira, o corpo baixa a sepultura. Às 2 horas da tarde, o Rio de Janeiro em peso, estava lá, os políticos, as autoridades, todos os jornais elogiaram o Bezerra. Depois que a pessoa morre, todos, político íntegro, homem extraordinário, todos os jornais, inclusive na primeira página, foi uma coisa, a multidão estava lá, os políticos, a Câmara dos Deputados imediatamente fez uma homenagem a Bezerra de Menezes, fechou, entrou em luto, mandou o representante, a Câmara dos Vereadores também, estava lotada. A quantidade de coroas, de corbélias, né, que foram levadas lá para o velório, o jornal coloca a relação dos presentes. Nossa, a gente vê no jornal, a gente fica impressionado. Os políticos, as autoridades, os intelectuais que assinaram o livro de presente. Mas o mais importante era o povo do Rio de Janeiro, diz o jornal. Esse povo vai chorar muito a falta do médico dos pobres. E é interessante que então esse velório foi na quinta-feira, às 19 foi a reunião no Grupo Ismael.
Aí, você sabe, a cadeira ainda estava lá vazia, né? E mesmo a gente sendo espírita, dá uma saudade, conviver com aquele homem durante tanto tempo, aquele homem extraordinário, íntegro, uma firmeza, uma forma de falar, uma segurança, uma honestidade, um olhar penetrante, um magnetismo incomparável, uma confiança em Maria indizível. E aquela cadeira vazia. Aí começa a reunião, o Antônio Luiz Saião faz a prece, que presidiu os trabalhos, o médio Frederico Pereira da Silva Júnior levanta e diz assim: não podia ser diferente, eis que eu já esperava, é Bezerra que está chegando aqui conosco. Há uma festa espiritual programada por Maria de Nazaré que o recebe no plano espiritual. Ele vem descendo numa caravana de luz com Selena, a mensageira da Virgem para as terras do Brasil. Há uma quantidade imensa de espíritos, de espíritos angélicos aqui presentes. Há a presença dos apóstolos. Mais próximo de nós está Pedro e Madalena. Mais ainda está o anjo Ismael. Bezerra de Menezes passa por ele e anjo Ismael beija a sua fronte. Ele segue, vai até Santo Agostinho, que era o mentor de Bezerra de Menezes. Ele vai até Santo Agostinho, se curva e beija as mãos de Santo Agostinho. E o anjo Ismael fala para ele: olha o médium, fala, dá a sua mensagem. Os companheiros do grupo Ismael estavam todos em expectativa: o que o médium vai falar? Ele só estava, por enquanto, narrando esse cenário. O doutor Bezerra diz assim: mas eu falar? Mas não é o estudo do Evangelho? Que se estuda o Evangelho primeiro. Quem sou eu para falar antes do Evangelho? Depois do Evangelho, eu falo. Estudar o Evangelho. Aqui vai uma fofoca. Eu acho até que estudaram rápido. E aí o doutor Bezerra começa a falar: só a Mãe Santíssima poderia fazer isso por mim. Que festa! Como se eu, discípulo verdadeiramente do seu filho, eu fosse. Tudo eu devo a Maria. Tudo que eu fiz de certo, devo a Maria. E os erros é o velho Bezerra que ainda precisa resgatar. Sei o Antônio Luiz Saião, que preside esses trabalhos, o seu compromisso doutrinário, disciplina. Estude o Evangelho. Mantenha a reunião no horário. Sei das suas dificuldades e que os espíritos das trevas querem fazer tudo para acabar com essa reunião de luz. Agora uma palavra a você, José Ramos. Você ficará no meu lugar. E o José Ramos fez aquela cara: mas eu ficar no seu lugar? Eu doutrinar os espíritos? Quem sou eu? Olha, nós já tínhamos o Bittencourt, que tinha desencarnado, ele está aqui te amparando. Nós temos o Romualdo, você me tem também, e todos nós temos Jesus. Assuma, José Ramos. Agora uma palavra para os meus familiares. Eu quero que todos vocês levem um recado para os meus familiares. Sei que eles sofrem, sei que eles não têm nada. Inclusive a casa lá, na rua 24 de maio, número 93, não tem nada. Mas eu disse para eles estudarem o Evangelho, confiar no Evangelho. A mensagem do Evangelho está clara. Ele diz na mensagem: não é? Olhai os lírios no campo, não faltou nada para os lírios. Eles nascem no charco e digo que nem Salomão se vestiu como um deles. Olha as aves dos céus, não trabalham e meu Pai Celeste dá tudo para as aves. Então uma palavra para os meus familiares que confiam em Maria, são filhos de Maria. Por que os filhos de Maria seriam abandonados? Que eles porfiam e tenham confiança, porque Maria não deixará a ninguém. Olha a festa que ela faz para mim. E você, meu amigo Frederico Pereira da Silva Júnior, o médium que estava recebendo ele, agora uma palavra para você. E o próprio médium estava falando um recado para ele mesmo. Frederico, se soubesse como os espíritos precisam dos médios, você não faltaria às reuniões, Frederico. Não falta às reuniões. Mais ainda, Frederico, você é doente. Venha adocicar a tua alma no Evangelho. Venha viver o Evangelho, servir o Evangelho, ser do Evangelho. É aqui o templo do seu renascimento espiritual. E a todos vocês, as vibrações de Maria. Ele então faz uma oração de Maria. Mas antes da gente passar esse final da mensagem, eu queria dizer que essa comunicação foi no dia 12 de abril. No dia 17 de abril, estava sendo fundado, no Rio de Janeiro,
por Quintino Bocaiúva, que presidia o jornal O País, e que foi ser governador em 1902 do Rio de Janeiro, uma comissão em defesa do patrimônio da família. Inclusive o padre Escobar, que batizou todos os filhos de Bezerra de Menezes, netos de Bezerra de Menezes, casou filhos de Bezerra de Menezes, parentes de Bezerra de Menezes, e casou Bezerra de Menezes 2 vezes. O próprio padre Escobar estava presente na Federação Espírita Brasileira, nessa primeira reunião para cuidar do patrimônio da família. E como ele diz lá na mensagem no dia 12, confio, espere Maria, olha as aves dos céus, olha os livros do campo, confio. E essa comissão foi fundada, e foi dada inclusive uma casa para a família, no Valdetário número 27 em Sampaio. Não faltou nada, absolutamente não faltou nada. Há um banco de Deus que cuida de tudo, e quem tem a conta no banco de Deus tem antes de tudo o juro do amor, e não falta nada, absolutamente nada. São filhos de Maria. E ele então reúne os companheiros do grupo, pede para que deem as mãos antes de tudo espiritual, e ora com ele, se despedindo na mensagem: Ave Maria, cheia de graças, dizia ele, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendermos na nossa escada de ascensão evolutiva. E aí, com isso, ele se despede dos companheiros e a reunião foi dada por encerrada. Muita paz para vocês e parabéns pelos 35 anos.